Então, pessoal, essa eleição municipal serviu para dar um forte recado para a esquerda e alguns do judiciário que em 2026 nós vamos dominar o Congresso Nacional. A direita, pessoal, mostrou a sua força em todas as regiões do país, já pelo contrário, a esquerda de Lula está caminhando a passos largos para ser expurgado do cenário político. Só para ter uma ideia da força da direita nessa eleição, em 17 das 26 capitais em disputa, candidatos apoiados pelo ex-presidente foram eleitos ou estão no segundo turno. Já em relação aos candidatos de Lula, pessoal, conseguiram eleger no primeiro turno ou levar para o segundo turno míseros 7 candidatos nas 26 capitais. Começando pela maior cidade do país, São Paulo, o atual prefeito Ricardo Nunes, apoiado pelo ex-presidente, ficou em primeiro lugar com 29,4% dos votos e vai para o segundo turno contra o invasor Guilherme Boulos, que obteve 29%. Pablo Marçal, que conseguiu conquistar parte da direita, mas não o suficiente para continuar na disputa, ficou em terceiro lugar com 28,1%, que, diga-se de passagem, foi um número muito expressivo. O vereador mais votado foi Lucas Pavanato, do PL, com mais de 160 mil votos. Em Belo Horizonte, Bruno Engel, do PL, apoiado por Bolsonaro, vai disputar o segundo turno contra o atual prefeito, Faude Noman. Os candidatos de esquerda, Duda Salabert e Rogério Correia, patinaram, terminaram em quinto e sexto lugar, respectivamente. Lá, o vereador mais votado foi o candidato de Nicolas Ferreira, Pablo Almeida, que inclusive, pessoal, quebrou o recorde da esquerdista Duda Salabert. No Rio de Janeiro, o atual prefeito Eduardo Paes, que escondeu Lula durante toda a sua campanha, confirmou o favoritismo e se reelegeu no primeiro turno, mas Alexandre Ramagem, apoiado pelo ex-presidente, conseguiu ainda 30,8% dos votos, quase um terço do eleitorado, o que também prova a influência do ex-presidente na cidade. O candidato a vereador mais votado no Rio foi novamente Carlos Bolsonaro, também do PL. Em Florianópolis, o atual prefeito Topázio Neto foi reeleito. Ele foi apoiado pelo ex-presidente e pelo governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. O vereador mais votado foi o filho 04 de Bolsonaro, Jair Renan. Em Porto Alegre, o atual prefeito Sebastião Melo, que recebeu apoio de Bolsonaro, quase venceu no primeiro turno. Ele vai para o segundo turno como favorito contra Maria do Rosário, do PT. O vereador mais votado, pessoal, foi outro do PL, Gessé Sangali. Em Curitiba, tem 2 candidatos que disputavam o voto da direita ligado ao ex-presidente, que vão para o segundo turno, que são Eduardo Pimentel e Cristina Graim. Já Luciano Duce, que foi apoiado pelo PT, ficou em terceiro lugar. Já no Nordeste, região que elegeu Lula em 2022, a direita teve uma vitória expressiva, que ocorreu em Maceió, onde o candidato de Bolsonaro, João Henrique Caldas, foi reeleito prefeito no primeiro turno, com mais de 83% dos votos. E para completar, o vereador mais votado foi outro do PL, Luciano Marinho. Em Fortaleza, André Fernandes, do PL, ficou em primeiro lugar e vai como favorito para o segundo, contra Evandro Leitão, do PT. A vereadora mais votada foi Priscila Costa, do PL. Em João Pessoa, o candidato de Bolsonaro, Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde, vai para o segundo turno. Em Goiânia, Fred Rodrigues, do PL, apoiado pelo ex-presidente, vai como favorito para disputar o segundo turno contra Sandro Mabel, do União Brasil. O vereador mais votado foi o ex-líder do governo Bolsonaro na Câmara, Major Vitor Hugo, do PL. Em Cuiabá, o candidato de Bolsonaro, Abílio Brunini, também vai como favorito para o segundo turno contra Lúdio, do PT. A vereadora mais votada, pessoal, foi Samata Iris, do PL. E já na maioria dos estados do norte, os candidatos de Bolsonaro foram eleitos ou disputarão o segundo turno. A vitória mais expressiva da direita foi em Boa Vista, onde o atual prefeito, Arthur Henrique, apoiado por Bolsonaro, foi reeleito. Os únicos candidatos de esquerda na capital de Roraima somaram juntos menos de 2% dos votos. No Rio Branco, Tião Bocalon foi reeleito prefeito. Ele contou com o apoio de Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Em Porto Velho, Mariana Carvalho, que teve apoio de Bolsonaro, vai como favorito para o segundo turno contra Léo, do Podemos. Em Palmas, Janade Valcari, do PL, vai também como favorita para o segundo turno, disputar contra Siqueira Campos. Em Manaus, o candidato de Bolsonaro, capitão Alberto Neto, vai para o segundo turno contra Davi Almeida. E para concluir, pessoal, em Belém, Ed Mauro, candidato de Bolsonaro, também vai para o segundo turno contra Igor, do MDB.